Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Fernanda Sabag e hoje temos o prazer de receber por aqui a escritora Grazi Ferreira, que nos apresenta o seu livro Criança é Criança, uma obra delicada que mergulha nas memórias de Otto, um renomado cientista aeroespacial. Através de uma narrativa simples e também tocante, a autora resgata a importância de preservar a imaginação e também a criatividade da infância, mostrando como que todos esses traços moldaram a genuidade de Otto ao longo de sua vida. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas à Grazi. Grazi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer tê-la conosco. Tudo bem com você? Oi, Fernanda, tudo bem? Obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu estou muito feliz de poder participar. Eu estou bem também, muito obrigada por perguntar. Estava bem ansiosa para a nossa conversa, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o livro Criança é Criança. Eu sou suspeita porque eu adoro literatura infantil, eu acho que ela abrange todas as faixas etárias. E para a gente começar, Grazi, novamente, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente quem é você por trás das histórias e como que surgiu essa sua paixão pela literatura infantil. Eu sou a Graziele, mãe, pedagoga. Eu trabalho com educação desde sempre, né? E voltando um pouquinho antes da pedagogia, eu fiz o magistério. Então, você imagina, o mundo da educação sempre esteve na minha vida, assim. Então, depois do nascimento da minha filha, eu fiz pedagogia, fiz magistério, passou muito tempo, é, eu engravidei e tive minha filha. Então, assim, a literatura, depois da minha filha, tem um tom especial para mim, porque a partir do nascimento dela que eu tive a vontade de escrever livros, né? Porque desde a infância, né, antes até do magistério, eu desenhava, né? Eu fazia desenhos e eu fazia minhas próprias histórias. E aí eu fazia histórias assim de forma manual, né? Um jeito assim mais artesanal de fazer. E eu já fazia isso desde criança, literatura, escrever, desenhar, fazer minhas próprias histórias, eu sempre fiz isso desde a infância. Então, assim, depois do nascimento da minha filha que eu tive vontade de publicar, porque eu comecei a comprar livros e para ela, né? E aí eu vi que eu também poderia fazer esse trabalho, né? E foi a partir daí que eu comecei a escrever livros. Então a literatura está comigo sempre, né? E a educação, então tudo isso foi um caminho para chegar onde eu cheguei hoje em dia. Ah, que bom que você sempre teve esse caminho já na literatura, né? Eu sempre falo que cada escritor tem uma maneira diferente de florescer, um tempo diferente também para se descobrir e começar a escrever. E o seu livro, né, que vamos falar hoje, Criança é Criança, ele tem tocado muitos leitores. Como que nasceu toda essa história? Qual foi a sua principal motivação para escrevê-la? Então, o livro Criança é Criança, ele nasceu de uma vontade minha de falar sobre a valorização da infância, né? Valorizar a infância pelo que ela é, né? Porque a gente sabe que a infância é um tempo de descobertas, imaginação, liberdade. Então, assim, além disso, eu também gosto muito de ler sobre neurociência. Inclusive, a neurociência chama a infância de janela de ouro do desenvolvimento cerebral. Então, as experiências seguras, ricas e afetuosas que acontecem na infância constroem uma base neural robusta para toda a vida. Então, juntando tudo isso, eu sou uma autora infantil. Então, eu quis falar sobre esse assunto da minha forma, né, que é a literatura infantil de uma forma simples. Então, ele nasceu desse conjunto de coisas, esse livro nasceu disso. E a infância, ela precisa ser valorizada, né, Grazi? E eu vejo que cada vez mais a tecnologia, ela pode estar ultrapassando, né, os limites. E tem certas coisas que na infância, que são pequenas coisas que a gente precisa valorizar mais, porque realmente na infância que a pessoa é formada, né, que ela começa a entender todos os princípios. Então é muito importante a gente trazer todos esses temas. E o seu livro ele narra a infância do Otto, que se transforma em um cientista aeroespacial.
Por que você escolheu toda essa trajetória profissional para ele? Isso mesmo, Fernanda, falar sobre a infância, assim, é muito bom. E o Otto, né, assim, um personagem, assim, muito especial, ele virou um cientista aeroespacial, assim, é uma metáfora, né, porque se tornar um cientista aeroespacial é, assim, uma coisa grande, né. Então isso é uma metáfora que eu trouxe para quem gosta de sonhar alto, para quem pensa grande, digamos assim. Então ele representa a criança que sonha sem limites, aquela criança que cresce sem perder a capacidade de imaginar. Então, também é uma forma de valorizar o conhecimento sem abrir mão da criatividade. Então, ele é essa metáfora assim, de quem sonha grande, né? De quem pensa grande, de quem usa muito a criatividade. Sim, ele traz muita criatividade, ele não abre mão mesmo dessa parte de sonhar, né, de se tornar esse profissional também. E a gente precisa trabalhar isso, né, principalmente na infância, a imaginação. São essas pequenas coisas que às vezes acabam sendo deixadas de lado. E a sua obra também, ela apresenta uma visão muito poética e sensível da infância. Como que foi o processo de construção de toda essa narrativa? Então, a construção dessa história, eu me pautei muito nas memórias afetivas, né? Que é um ponto assim marcante do livro. E também foi de encontro com as minhas vivências como educadora. Inclusive, aqui na parte do livro, tem uma parte do livro que mostra o Otto com o pai dele, né? E o pai dele está assistindo o noticiário. E o noticiário fala que está chovendo. Aí o Otto fica curioso porque ele olha na janela da casa dele e não está chovendo. Porque na cabeça dele, né, ele como criança, ele acha que quando chove num lugar, chove no mundo inteiro, né? Chove todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então isso eu já ouvi de crianças, né? Nossa, pro, né? Porque as crianças chamam a gente de pro, né? Engraçado, né? Quando eu pensei que chovia no mundo, o tempo chovia em todos os lugares ao mesmo tempo. Então são coisas que as crianças, essas memórias que as crianças trazem. Outra coisa que a minha filha, um simples atravessar de uma faixa de pedestre, né? Até quando ela era menor. É, a gente atravessando a faixa, né? Eu estava atravessando a faixa e minha filha estava no chão, é lava. Então, assim, eu estava atravessando a faixa, eu com a minha cabeça adulta e ela, uma criança, ela estava pulando a lava. Então, assim, esse livro nasceu dessas coisas, então as coisas simples das crianças que são muito interessantes. Sim, são das pequenas imaginações, né, de todas as crianças. Como você falou, ele acha que chove no mundo inteiro. Se eu estou numa localidade e você em outra, na cabeça dele chove no mundo inteiro. E não só em uma determinada distância de tempo. Então, são muitas, assim, características, né, que você traz da infância. Que aspectos da infância você quis destacar mais com a força no livro? Então, eu quis destacar o brincar livre, a importância do brincar livre, a imaginação sem fronteiras, o olhar curioso e o tempo desacelerado. Eu quis mostrar também que ser criança não é só um preparo para algo maior, é uma fase essencial e valiosa. Então, eu quis destacar esses aspectos. Muito bom, Grazi. E a imaginação e o brincar são pontos bem centrais que encontramos dentro do seu livro. Por que você acredita que preservar todas essas características na vida adulta é tão importante? Porque a imaginação e o brincar livre, essas coisas, elas nos conectam à nossa essência criativa, né? Nos conectam à empatia, ao olhar leve, né, diante da vida. Quando um adulto, nós que somos adultos, a gente mantém viva essa nossa parte da infância, eh, o adulto também se permite sonhar, inovar, se reinventar. E o mundo precisa também de adultos mais imaginativos e humanos, né, inventivos, criativos. Ai, precisamos, né, de adultos com mais criatividade. Eu vejo que com todo esse avanço, né, como falamos lá no começo, da inteligência artificial, da nossa tecnologia, a gente está consumindo conteúdos muito rápido, né, muito breves. E isso acaba afetando a nossa criatividade. E às vezes dá uma saudade, né, da gente relembrar a nossa infância.
E é muito importante, né, você abordar o tema de imaginação e o brincar livre, porque a partir da formação da infância, que é muito importante, você se torna um adulto com todas essas características. E também o seu livro fala de memórias e também do olhar nostálgico do nosso protagonista Otto. Como que foi equilibrar todo esse tom emotivo com uma linguagem acessível ao público infantil? Isso mesmo, Fernanda. Então, nesse livro, eu usei uma linguagem poética mais simples, né? A emoção dessa história está assim nas entrelinhas, no que a gente sente ao ler o livro, né? Não necessariamente do que é dito assim de forma explícita. Então, o segredo foi falar de temas profundos, com delicadeza, de uma forma em que tanto os adultos quanto as crianças pudessem se conectar. Sim, e é uma linguagem muito facilitada, né? Até mesmo para os adultos. Eu falo que a literatura infantil, ela é uma ótima porta de entrada para quem nunca leu, porque você consegue se cativar mais com uma linguagem lúdica, com uma linguagem mais facilitada, e realmente não se resume somente para o público infantil. Eu leio sempre livros infantis na minha rotina de leitura, as minhas listas mensais eu gosto bastante, porque primeiro a gente precisa informar os adultos, né, e depois passar para as crianças. E quais são os temas principais que você comentou que você aborda em Criança é Criança, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o seu livro? Eu também, eu amo literatura infantil. Sim, tem vários livros aqui que eu compro para minha filha, mas eu também estou comprando para mim, porque eu me envolvo muito, eu adoro livro ilustrado, literatura infantil, então, assim, eu acho também que a literatura infantil não é só para as crianças, é para todo mundo, inclusive os adultos, né? E em relação aos temas aqui do livro Criança é Criança, então um tema muito importante, assim, que eu diria que é o principal, mas tem outros, que é a valorização da infância. Então entra mais coisas como imaginação e criatividade, brincar como ferramenta de aprendizagem, memórias afetivas, né, que elas constroem a identidade da gente. Eu amo falar sobre memórias afetivas, né? E também tem a liberdade para errar, para tentar de novo, para se inventar. E também para o livro, né? Porque o Otto questiona isso, né? Porque às vezes a gente quer tratar criança como adulto. E ele diz, criança é criança. Então, assim, é uma resistência à adultização precoce. Então, são esses temas que eu trouxe aqui no livro Criança é Criança. E como você disse, né? A gente tem focado aqui tudo isso de uma forma simples, né? Que ambos, crianças e adultos, possam se conectar. E atrás de todos esses temas que você aborda no seu livro, que é muito importante, né? Principalmente a valorização da infância, dessa forma de aprendizagem, e também na parte da imaginação e também criatividade, há alguma mensagem especial que você gostaria que o seu leitor levasse com ele após a leitura? Sim, com certeza. É que a infância não precisa ser apressada. Que brincar é importante, que a criança que fomos, ela não deve ser esquecida. Ela nos ensina muito sobre quem somos hoje. Então, essa é a mensagem assim principal. Nunca devemos esquecer, né? E também ela não deve ser com pressa. A criança ela precisa aproveitar todas as etapas, né? Principalmente, eu falo, na idade dos 2 até os 4 anos, é muito importante fazer toda essa parte da imaginação, né? De trazer algo mais ilustrativo para a criança, das brincadeiras também em forma de aprendizado. Isso é muito importante. E o seu livro ele foi escrito em cerca de 3 meses. Houve algum desafio nesse processo de criação? Sim, com certeza. A infância não precisa ser apressada, né? Vamos deixar a criança ser criança, que é uma fase assim super importante. E sobre o desafio, eu acho que nesse tempo que eu estava fazendo ele, foi encontrar o tom certo, né? Porque eu queria falar com as crianças, mas também tocar o coração dos adultos. Então eu tinha que encontrar um tom para isso, né? Eu quis que esse livro fosse que os pais lessem com os filhos e os dois se emocionassem juntos, né? Porque o pai está lendo com o livro e ao mesmo tempo ele também pode lembrar da infância dele. Então foi encontrar o tom certo entre essas duas coisas.
Sim, é muito importante fazer toda essa troca, né, essa conexão. E como a gente falou, os adultos também precisam estar informados antes de passar para a criança. Então é muito importante ter toda essa conexão, toda essa troca que abrange mesmo outras faixas etárias. E você já publicou outros 11 livros. Entre tantos títulos, o que torna Criança é Criança especial na sua trajetória? Sim, desde 2019 eu estou publicando os meus livros, né? Já com o Criança é Criança já se somam 12 livros. E no livro Criança é Criança, é, eles se tornam um livro especial, né, dentre tantos outros títulos, porque ele especificamente é um livro que traz uma declaração de amor à infância. Ele representa o meu olhar assim, mais sensível sobre tudo que eu acredito como educadora e escritora. Então, o Criança é Criança é um livro que traduz muito do que eu sou. Que bom que você conseguiu trazer toda essa sua experiência, né, com a publicação de 12 livros, com esse, né, completando 12, como você falou, e também a sua experiência profissional como educadora, e de trazer toda essa essência da infância. E eu adorei realizar a leitura. Eu falo toda vez aqui no podcast que quando eu tenho a sensação que eu não quero terminar o livro, não quer dizer que eu não estou gostando, é que realmente eu estou aproveitando. Sabe quando você termina o livro com aquele coração apertado? Eu não queria terminar ele, queria ler bem aos pouquinhos, porque é um livro muito poético, como a gente comentou aqui, muito encantador. E com certeza eu vou indicar para muitas crianças e também para famílias. E a primeira infância é uma fase bem crucial no desenvolvimento humano, como a gente comentou. Como que você enxerga o papel na literatura durante todo esse processo de desenvolvimento? Então, assim, voltando ao livro, né, eu também fiz questão de trazer de forma simples a literatura, a importância da literatura no próprio livro, né? Tem uma parte lá no livro que a mãe do Otto está lendo para ele. Então eu trouxe assim, como a gente falou de uma linguagem simples, que ele também convivia, ele tinha acesso a livros, a mãe dele contava histórias, né? Então, assim, trouxe de uma forma simples, porque a literatura é uma ferramenta poderosa para desenvolver a linguagem, emoções, os vínculos, né? E a própria imaginação. A literatura, ela amplia o mundo da criança, ajuda a nomear sentimentos, fortalece a relação com o outro. Então, a literatura é muito importante, é uma ferramenta poderosa e ela também, de uma forma simples, está inserida na vida do Otto, né, do nosso personagem aí do livro Criança é Criança. Você traz uma rotina muito universal, né, que muitas famílias podem se identificar, principalmente com esse momento da leitura que a mãe do Otto está lendo, né, para ele. E é muito importante esse tempo de qualidade. Lembro que mês passado a gente comentou bastante, né, principalmente na literatura, na fase da infância, toda essa importância. A gente comentou em live e que esses tempos de qualidade de você estar com a sua família é muito importante. E em um mundo tão acelerado e também digital, como que os adultos podem ajudar as crianças a manterem a sua criatividade e liberdade para brincar? Essa é uma pergunta assim muito interessante, né? Porque a vida da gente é muito corrida e às vezes realmente é difícil, né? Então, mas eu acho que, assim, com tudo isso, nós adultos podemos ajudar as crianças a manter essa criatividade, né, nesse mundo acelerado que a gente vive. Então, a gente tem que oferecer tempo, tem que oferecer escuta, liberdade, né, brincar juntos, né? Às vezes a gente deixa a criança pôr um monte de brinquedo e deixa ele lá brincando sozinho. Não, vamos brincar juntos, né? Tem, assim, permitir o ócio criativo da criança também, né? Naquele momento de ócio, ela pode fazer alguma coisa, pode pintar, pode cantar, né? Oferecer algum instrumento. É, eu acho que desconectar um pouco das telas, né? Um pouco não, né? Assim, o ideal é desconectar bastante das telas, né? E valorizar o que realmente importa, né? Que é o vínculo, o brincar e o afeto. Então, resumidamente, eu acho que é isso. Sim, é uma série de métodos também, né? Porque eu vejo que o nosso mundo cada vez mais está bem acelerado e digital. Eu até brinquei semana passada em uma live que a chupeta foi trocada por um tablet. E a gente pode trazer sim essa tecnologia para as crianças, mas usar de uma forma também
estimule a criatividade, fazer um tempo, por exemplo, de leitura em um tablet. Então, tem vários métodos que a gente pode estar estimulando essa parte do crescimento dela, do desenvolvimento dela, porque cada vez mais o nosso mundo está acelerado, e isso é muito perigoso para toda essa formação. E tem algo que você gostaria de dizer aos pais, educadores ou leitores que ainda não conhecem o seu trabalho? Sim, então, eu tenho livros que falam de valores, de sentimentos, descobertas e até humor, né? Um livro meu, Cachorro Rimão, é um livro, assim, o meu primeiro livro que eu recebo feedbacks das crianças e dos pais até hoje, né? Que é um livro, assim, mais engraçado. E tem outros que têm uma pegada mais lúdica, outros fazem reflexões mais profundas, mas sempre com uma linguagem bem acessível, né? Bem acessível, desculpa. Então eu escrevo para tocar o coração, para encantar, para provocar conversa entre adultos e crianças. Então eu diria isso, né? Que os meus livros também eles podem trazer grandes reflexões para todo mundo, assim, para as famílias. Com certeza, e você, como você falou, né, você traz uma gama de temas importantes, mais reflexivos, algo que deixa a criança mais imersa na história, né? A gente precisa disso, de todo esse equilíbrio, e principalmente quando a gente traz temas muito importantes, né? E uma linguagem acessível assim é essencial. E para a gente fechar, Grazi, com chave de ouro, se você pudesse dar um conselho para o pequeno Otto ou para qualquer outra criança sonhadora por aí, qual conselho seria? Então eu diria assim para o Otto, eu falaria para ele continuar sonhando alto, mesmo que algumas pessoas digam que é impossível, né? Otto, continue sonhando alto, né? A imaginação é a sua maior força. Diria para ele assim, não se esqueça, ser criança é ser inteiro. E tudo que você é agora importa e muito. Então, assim, Otto, continue sonhando alto, crianças continuem sonhando. Então, diria isso para o Otto, assim, com um coração muito cheio de afeto, porque tudo que ele foi na infância se refletiu na vida dele adulta. Ah, muito bom, Grazi. Eu adorei o seu conselho. E realmente serve para o Otto também para todas as crianças que são sonhadoras por aí. Grazi, eu queria agradecer novamente sua participação aqui em nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer mais sobre essa obra. Eu fiquei muito curiosa com as suas demais. Espero que no futuro a gente tenha outras oportunidades, porque falar sobre literatura e levar literatura para as crianças, adultos, sempre é bom. Queria também agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify. E se você gostou da autora, todas as informações já estão disponíveis na própria descrição desse mesmo episódio. É só você clicar que será direcionado ou direcionada para as redes sociais dela e conhecer mais sobre o seu trabalho. E Grazi, eu deixo aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima! Obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Eu também adorei conversar com você. Adorei falar sobre o livro Criança é Criança, e um pouquinho mais dos outros, né, sobre a minha trajetória como escritora. E eu queria assim deixar uma mensagem final para todo mundo, uma mensagem simples, mas impactante. Deixar a criança ser criança é um ato de amor e respeito. Muito obrigado por tudo e quem sabe a gente tem uma outra oportunidade. Um beijo, tchau.